Olá, meu nome é Márcia Souza e eu estou aqui para mostrar para vocês um curso que eu desenvolvi há muitos anos atrás, quando eu abri um espaço esotérico. Mas primeiro eu vou me apresentar direitinho. Eu fui cantora durante muitos anos e quando por volta do meu terceiro filho, eu fui parando de cantar. E nessa época, nesses 40 anos, mais ou menos, 40 e poucos anos que eu cantei, eu fui estudando astrologia assim. Naquela época, no começo, não existia nada para a gente estudar. Os livros eram pouquíssimos livros e o que tinha muito era muito assim, em inglês, em francês e tal. Francês eu até consegui comprar uns livros e dar uma estudada em francês. Em inglês eu não falo, não teve como fazer isso. E eu fui estudando assim, tudo que pintasse de astrologia na minha mão, eu lia e estudava e tal. Eu sempre fui muito apaixonada por esse assunto. Mas aí, depois de um tempo que eu já tinha tido 3 nenéns, já estava todo mundo mais ou menos engatilhado em casa, todo mundo arrumado, eu fui convidada para entrar de sócia numa escola de música, e entrei, e aí fui dar aula de canto, de violão. E também as minhas sócias na época gostavam muito de astrologia também. E uma delas conheceu uma professora de astrologia, uma senhora russa, que estava dando aula de astrologia. E nós fomos fazer o curso, nós três, as 3 meninas da escola, do Centro Audiovisual de Música. E nós fomos estudar astrologia. Naquela época, os cálculos eram todos na mão, então os livros eram todos importados. Então a gente teve que comprar Tábua de Casas, que era um livro importado, custava caro, mas sem ela a gente não conseguia riscar os ascendentes. A gente tinha que ter a efeméride para saber exatamente a localização dos planetas, fazer um monte de cálculo e a localização dos planetas dentro do mapa, dentro da mandala astrológica. A gente tinha também a tabela de logaritmos constantes que a gente usava direto para poder chegar na conta certinho do grau em que o planeta estava dentro daquele mapa e assim por diante. Era muito cálculo na época e não tinha computador, não tinha nada dessas facilidades que nós temos hoje. Hoje em dia a coisa mudou bastante. Hoje em dia você tem vários sites aí que você pode entrar e tirar um mapa astrológico sem gastar nenhum tostão. É de graça e você tira e você fica pelo menos sabendo qual é o seu ascendente, onde está a sua lua, onde está o seu sol, em que casa, né, que é muito importante. Então, a gente foi estudar astrologia, estudamos durante muitos anos. E as minhas sócias acabaram não sendo astrólogas, continuaram professora de violão e de música, e de piano. E eu abri uma escola esotérica porque ali já tinha condições, já tinha conhecimento suficiente para poder ensinar as pessoas. Porque eu acho que todo mundo tem que saber astrologia, é uma coisa maravilhosa, é uma ciência fantástica. Então, eu abri a Vatan Oficina Esotérica. Essa escola ficou um tempo no ar, depois eu tive que fechar por problema de saúde na família, então eu encerrei as atividades. Mas enquanto ela durou, foi muito bom. E enquanto ela durou, a gente teve muitos alunos, tivemos muitas ciências, a gente teve de todo tipo de astrologia, tinha vários cursos. Tinha curso de tarô, de baralho cigano, de runas, vários oráculos, tinha curso de búzios, tinha curso olha, tinha curso de tudo na época. E a gente tinha, na época da escola, tinha um professor que dava o tarô. E toda vez que ele tinha que ensinar mandala astrológica, ele me chamava, vem aqui explicar a parte astrológica da mandala, tal, não sei o quê. Aí tanto paro a minha aula para dar uma explicação na aula dele e volta para a minha aula. Aí eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou ver se eu consigo desenvolver algum curso de astrologia para oráculo. E foi o que eu consegui. Eu consegui um curso tão bom que na época, muito, né, falsa modéstia, mas na época tinha até fila, tinha muita gente que queria fazer, muitos oraculistas queriam fazer o curso,
porque ele vai ampliar o seu conhecimento e você vai fazer uma tiragem muito mais profunda. Você vai conseguir descobrir coisas do que o seu cliente precisa, você precisa saber para poder orientar o seu cliente, que você nem vai acreditar que você está sabendo tudo aquilo. É uma coisa fantástica. A astrologia é uma ciência maravilhosa e eu vou ensinar essa parte astrológica para vocês. O que eu vou ensinar? Vou ensinar, por exemplo, a gente aprende na escola que o Sol é uma estrela fixa e todos os planetas giram em torno dele. Aqui na astrologia é o contrário. Como nós estamos na Terra, a Terra fica fixa e todos os planetas giram em torno da Terra. Inclusive o Sol e a Lua, que não são planetas, mas pela astrologia são tratados como planetas, tá bom? Bom, além disso, vocês vão saber mais ou menos como é que a gente tem que agir para achar o ascendente. Através do ascendente você vai riscar a segunda casa, a terceira, a quarta, assim, riscar é maneira de dizer, porque vocês já vão ter a mandala astrológica pronta. Então vocês vão girar a mandala de vocês com o signo ascendente da pessoa. Ou seja, eu vou atender uma pessoa que é Câncer, ascendente Aquário. Então o que acontece? Eu vou pegar a primeira casa e vou colocar o signo de Aquário. Mas eu preciso saber o que esse signo significa, qual é o planeta que rege esse signo e como que ele se comporta no ascendente. É isso que eu vou ensinar para vocês. Aí, como é que foi descoberta as casas astrológicas? Como é que os astrólogos conseguiram, cientistas tal, conseguiram descobrir? Conseguiram descobrir porque fizeram um cinturão imaginário em volta do planeta Terra e dividiram esse cinturão em 12 casas. Essas 12 casas seriam as casas das constelações, foram feitas em cima das constelações. E as constelações eram a constelação de Áries, a constelação de Touro, e assim os signos foram ganhando o símbolo esses signos, que depois eu vou mostrar esses símbolos aqui para vocês na próxima aula. Então, veja bem, essas constelações ganharam o nome de Áries, Touro, Gêmeos, etc. E elas têm uma regência. Essa regência, os planetas que regem essas constelações, esses signos, também tem muita influência. Tem alguns signos que têm 2 regentes. Esses 2 regentes eram os regentes antigos que foram colocados por, vamos dizer assim, por enquanto, né? Assim, esperar um pouquinho até descobrirem outros planetas que seriam realmente o verdadeiro regente daquele signo. Então, como os signos têm alguma coisa muito assim parecida, eles colocavam aquele planeta para regir o signo e quando descobriram o real planeta que regia aquele signo, ficou com 2 signos. Ficaram o planeta, oh meu Deus, o signo ficou com 2 regentes. Então, veja bem, vocês vão aprender isso tudo. E vão aprender também a fazer, como é que você faz, deixa eu ver aqui no meu script. Aqui, por exemplo, a latitude e a longitude, vocês não vão ter que fazer isso, mas eu quero explicar para vocês saberem de onde vêm as casas astrológicas. A gente precisa da latitude e da longitude para a gente poder descobrir, e o horário de nascimento para a gente descobrir a primeira casa, que é o ascendente, onde tudo começa. A primeira casa é o parto, é onde você nasce, a primeira casa é o horário de nascimento que vai detectar. Então, o que acontece? Dependendo da hora que eu nasci, eu vou ter um signo passando no trópico, no Equador, no paralelo, certo? No trópico de Capricórnio, de Câncer. Aí, o que acontece? Essa primeira casa vai determinar as outras casas, os signos das outras casas, porque eles são, assim, em sequência, tá bom? Vocês vão, por exemplo, ter noção do horário de nascimento das pessoas através dos meridianos, que o meridiano de Greenwich, ele divide o globo, que é uma melancia, em 2 partes, né? De esquerda e direita. Isso também tem significado, nós vamos também saber isso. Nós vamos ver os quadrantes também, as 4 áreas do mapa, que são as 3 primeiras casas, as 3 segundas casas, as 3 terceiras casas e as 3 quartas casas.
que são a parte oriental e ocidental do mapa, que também que vai ser muito importante. Eu vou mostrar para vocês o zodíaco padrão, como que tudo começou, por que Áries é o primeiro signo, o Touro é o segundo, e etc. E também os elementos da natureza. Os elementos da natureza são muito importantes, os elementos da natureza. Então, por exemplo, o fogo é ação, né? A terra é a coisa mais da matéria. O ar é a coisa do intelecto. E a água é o passado, a água é o karma. Isso que foi bom eu lembrar do karma. Eu vou ensinar vocês a fazer uma tiragem kármica na mandala astrológica, através dos signos de água. Os signos de água trazem tudo que são regidos, por exemplo, o Câncer, que comanda os signos de água, ele é regido pela Lua. Então são pessoas que têm um humor muito variável, são pessoas com um humor muito difícil de lidar, mas são pessoas que vivem exclusivamente para a família, não fazem outra, assim, não tem nada tira. Se for realmente um mapa positivo, a pessoa não sai da linha dentro do signo de Câncer. Nós temos, por exemplo, a triplicidade de terra, que seria Touro, Virgem e Capricórnio, seria a terra, o dinheiro, as coisas materiais. A triplicidade de água, que seria Câncer, Escorpião e Peixes, é o passado, a tristeza, as dívidas kármicas, são todas muito ligadas nessa área dos signos de água. E assim por diante. Eu não vou falar mais, porque senão vocês não vão ver o curso. Bom, a gente vai ver também a parte, por exemplo, de determinar as casas, eu já falei para vocês. E eu vou ensinar para vocês, por exemplo, o que é um Áries na primeira casa, o que é um Áries na segunda casa, o que é um Áries na terceira casa. Cada casa tem um assunto específico. As casas são fixas, elas nunca mudam de lugar. Quem passeia no zodíaco são os signos e os planetas. Eles passeiam direto, entendeu? Então, esse passeio que eles fazem faz com que as pessoas tenham que trabalhar determinadas áreas da vida, tem facilidade para algumas áreas e dificuldade para outras áreas, e quando elas estão orientadas, elas conseguem diminuir as dificuldades que elas têm e conseguem ampliar a felicidade dentro da vida delas. Vamos ver o que mais que eu vou ensinar vocês. Eu vou ensinar, por exemplo, os assuntos de todas as casas, de todos os signos e de todos os planetas. Embora a gente não vá usar os planetas nesse curso, eu acho importante vocês saberem, porque assim fica uma coisa completa. Depois vocês vão ter os signos em relação às cartas do tarô. Toda a parte astrológica em relação às cartas do tarô, toda a parte astrológica em relação às cartas do baralho cigano e toda a parte astrológica das runas. Isso aí é um bônus que eu vou dar para vocês, com a explicação de cada uma, tá? E também, de bônus, vocês vão receber uma tiragem kármica. Eu vou ensinar vocês a fazer a tiragem kármica. Eu tô aqui virando para vocês, para ver se, porque eu fiquei falando e não fui virando as páginas. Então agora eu estou vendo quais são os outros bônus. Aqui tem os outros bônus, são as runas, que também tem a parte astrológica em todo o seu significado, e também o baralho cigano. O baralho cigano ainda tem uma coisa a mais. A Kátia Bastos, uma cigana maravilhosa, sacerdotisa, linda, ela recebeu de uma entidade a regência dos orixás para as cartas do baralho cigano. E eu vou dar isso aí para vocês também, tá bom? Então, minha gente, eu espero vocês na próxima aula. Na próxima aula eu vou querer que vocês estejam um caderninho, uma anotação aí, um caderno, uma caneta para poder anotar alguma coisa. Anotem todas as suas dúvidas, porque na página da Vatam.astrologia que vocês têm aí no Instagram,
vocês vão ter uma caixa de perguntas que pode ser de tirar dúvidas. E quando o curso for para o ar, vocês vão ter a primeira, na primeira semana de aula, vocês já vão ter uma aula ao vivo para tirar dúvida, todo tipo de dúvida que vocês tiverem. E durante o curso também vão ter outras aulas ao vivo para vocês tirarem dúvidas, certo? Então eu espero vocês, com certeza, no dia 5 de outubro. Presta bem atenção, 5 de outubro é a primeira aula ao vivo, totalmente gratuita. Eu vou ensinar uma porção de coisa para vocês e vai ser ali, eu vou dar o início do curso, o preço do curso e tudo que vai acontecer no curso com mais detalhes do que eu fiz agora, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.